Fala galera, começando mais um vídeo do Nutrição Consciência, eu sou o nutricionista Marcos Jardim. Eu sou o nutricionista Rafael Soares. Galera, nosso vídeo de hoje, a gente sempre menciona muito sobre emagrecimento, hipertrofia, mas é bom a gente saber um pouquinho de como funciona o nosso metabolismo, né? O que acontece no nosso metabolismo para que esses dois processos aconteçam. Então, nosso vídeo de hoje é sobre essa contextualização de como funciona o nosso metabolismo. Bom, galera, então, para começar, eu vou pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, deixar uma curtida aí no nosso vídeo, ativar as notificações e, se puder, compartilhe com mais pessoas, que isso aqui é uma informação muito importante, né? Se vocês querem entender melhor como é o emagrecimento ou o ganho de massa muscular, por exemplo. Então, o nosso metabolismo, né, é o conjunto de reações, né, Marquinho, conjunto de reações químicas que ocorrem no nosso organismo para manter nossas necessidades vitais sempre ativas, né? Então, a gente tem duas principais funções no nosso metabolismo, que é o anabolismo e o catabolismo, né? Essas duas funções, elas ficam trabalhando entre elas para manter o nosso corpo sempre funcionando. Exato. Então, e aí, a gente ia falar, né, que esse metabolismo, nosso metabolismo, ele é dividido nessas duas fases, né, que sim, é o catabolismo e o anabolismo. E a todo momento o nosso corpo está ali trabalhando para manter esse equilíbrio entre catabolizar e anabolizar. E o que seria esse catabolismo e anabolismo? A gente vai explicar aí as duas fases de uma forma assim, mais simples para a gente compreender, né, como é que funciona o nosso metabolismo. Bom, pessoal, então, entrando nessas duas fases, a gente tem o catabolismo, que é a fase degradativa do metabolismo. Então, o que acontece nela? Nela, a gente quebra as moléculas, né, os nutrientes, então a gente come lá o carboidrato, proteína, gordura, aí elas são quebradas, né, no nosso próprio corpo também acontece essa reação de degradação, então os carboidratos, os lipídios, né, as gorduras e as proteínas, né, para nos fornecer energia ou ajudar na estruturação do nosso organismo. Então, essa é a função do catabolismo no nosso corpo. A gente vai lembrar que a gente sempre fala muito que a gente consome, né, carboidrato, as proteínas, os lipídios, né, as gorduras no caso, a gente consome esses produtos, esses nutrientes, só que o nosso corpo ele não absorve esse nutriente dessa forma. Então, o que acontece? Nós consumimos lá o carboidrato. Nosso corpo ele não vai consumir, não vai digerir esse carboidrato. Na verdade, ele vai digerir esse carboidrato para que fique mais fácil a gente aproveitar esses nutrientes. Então, ele vai lá quebrar esse carboidrato em várias partes. A gente pensa que o carboidrato é uma coisa grande. Vai quebrar em várias partes pequenininhas para que fique mais fácil o nosso corpo absorver e reaproveitar esses nutrientes para diversas funções que acontecem no nosso organismo. Então, o carboidrato, por exemplo, vai ser quebrado lá em glicose, aí depois ele vai se transformar em outras moléculas e isso vai ser distribuído para o nosso corpo para fornecer basicamente energia. Sim. Falando do carboidrato. Para a proteína, a mesma coisa, a gente não absorve a proteína de uma forma completa, assim, a gente vai quebrá-la em vários pedacinhos pequenininhos para que ela forme novas proteínas e que, da mesma forma, né, seja distribuída para o nosso corpo para desempenhar diversas outras funções. Então, a proteína, no caso, vai ser formada novas proteínas para a parte muscular, para o nosso sistema imune, enfim, para diversas outras funções. Então, o catabolismo faz essa parte de quebrar esses nutrientes que a gente ingere para facilitar a nossa absorção e, consequentemente, redistribuir esses nutrientes para desempenhar, né, diversas funções no nosso organismo. E até mesmo o nosso próprio corpo, né? Por exemplo, vou deixar um pouquinho mais fácil para entender, nossa massa muscular, por exemplo, ela é formada por aminoácidos, né, por proteínas, e ela também gera uma degradação, que também é um catabolismo. Então, não só a digestão dos nutrientes, dos alimentos, mas nosso corpo também faz isso com o nosso próprio corpo, né? Exato. Que é degradar algum tipo de nutriente para se transformar novamente em energia. Um nutriente novo, digamos assim. Isso. E na segunda fase, nós temos o anabolismo, que é justamente essa reestruturação, né, desses nutrientes que foram degradados lá do catabolismo, que vão para fazer parte agora do anabolismo, que é a reconstrução desses nutrientes para serem distribuídos ali para o nosso organismo para desempenhar novas funções. Então, mais uma vez, nós consumimos lá uma proteína, ela foi degradada, catabolizada em aminoácidos, que são as frações menores dessa proteína. Esses aminoácidos formarão novas proteínas, no caso aí já começou o anabolismo, então ele vai formar diversas novas proteínas que serão destinadas, né, ao longo aí do nosso organismo para desempenhar novas funções. Então, nós comemos uma proteína lá de uma carne. Vai ocorrer ali o catabolismo, ele vai ser quebrado em diversas partezinhas menores, no caso os aminoácidos. Esses aminoácidos no nosso organismo vai entrar ali na parte de anabolismo,
serão formadas novas proteínas e essas novas proteínas serão destinadas para diversos lugares para desempenhar novas funções. Então, o nosso metabolismo é basicamente a sinergia, né, o equilíbrio entre o catabolismo, que é a degradação, e o anabolismo, que é a formação de novos componentes, de novas moléculas para desempenhar novas funções do nosso organismo. E, novamente, né, nosso corpo também, automaticamente, utiliza, degradando nutriente, né, entrando em catabolismo, para pegar, por exemplo, uma proteína, quebrar ela e transformar ela em glicose, né, em energia, que seria, no caso, o anabolismo. Então, é onde entra esse equilíbrio de degradação do nosso próprio corpo para utilizar um nutriente do nosso próprio corpo, que o nosso corpo já sintetizou, já anabolizou, aí ele degrada de novo para se transformar, para, né, anabolizar de novo. O nosso corpo é inteligente o suficiente para, às vezes, a gente fica num período de inanição, né, que é um período longo que a gente não consome nenhum nutriente do ambiente, no caso da nossa alimentação. Nosso organismo é inteligente o suficiente para degradar nutrientes que já existem no nosso corpo para formar novas moléculas para desempenhar novas funções. Que aí é um processo de catabolismo, anabolismo novamente. Então a gente está o tempo todo catabolizando e anabolizando. O nosso metabolismo funciona 24 horas fazendo essas funções, né, de catabolizar e anabolizar, que é o que forma o nosso metabolismo. E até um mito, né, Marquinhos, nas academias, por exemplo, que normalmente os fisiculturistas eles têm muito medo de catabolizar e eles só pensam em anabolizar, né? E é um processo que não... Nesse caso aí do bodybuilder, né, a pessoa que se preocupa demasiadamente, né, com a musculatura, né, de catabolizar, que eles acham que necessariamente eles já estão ali perdendo né, a massa muscular, né, o volume de massa muscular. Mas não necessariamente, né? Ele está catabolizando o tempo todo, só que ao mesmo tempo ele está anabolizando. Principalmente esse público, né, que está sempre ali com a dieta em dia, com a suplementação em dia, então eles mantêm ali as necessidades calóricas, né, de todos os nutrientes em dia, corretinho, então dificilmente eles catabolizariam a ponto de perder a massa muscular assim imediatamente. Então, pessoal, o nosso metabolismo funciona basicamente dessa forma, assim, lógico que a gente falou de uma forma bem simplista e resumida, que é esse equilíbrio, né, entre a gente catabolizar e anabolizar. A gente ficou bastante repetitivo, mas é basicamente isso que acontece, né? Esses dois processos acontecendo meio que quase que simultaneamente no nosso organismo, para que a gente possa, né, ter um organismo funcionante que esteja em equilíbrio o tempo todo. Bom, pessoal, então metabolismo é isso. É um vídeo um pouquinho mais chato, mais complexo, mas é só para vocês entenderem por quê. No próximo vídeo nós vamos falar sobre metabolismo basal, né? O que é e como funciona o metabolismo basal e o porquê a gente não consegue emagrecer ou porque a gente acaba acumulando mais gordura. Então, pessoal, novamente, se puder, deixa aí a curtida, se inscreve no nosso canal, ative as notificações e compartilhe o nosso vídeo com mais pessoas para aprender sobre o metabolismo. É isso aí, galera. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Até a próxima, pessoal.